Olá pessoal, esse é o nosso pequeno canal amador sobre história e nosso objetivo em criar esse canalzinho amador é trazer de vez em quando para todos aqueles que, assim como nós, gostam bastante de história, se interessam por história, gostam de realizar suas pesquisas, mas longe de barulho, longe de política. E vamos trazer temas principalmente relacionados com a história da Polônia, a história da Europa do Leste, nazismo, comunismo, guerras mundiais, Guerra Fria, temas relacionados com a história de operações e serviços de inteligência, espionagem e outros assuntos interessantes. Planejamos, sempre que o tempo permitir, fazer a postagem de algum pequeno filme, ou de algum videoaula, ou de alguma entrevista, e principalmente para aqueles que são descendentes de poloneses, vamos fazer um esforço para praticar um pouco o idioma polaco, postando legendas em português, dando assim uma oportunidade a mais para quem tiver interesse em praticar um pouco o idioma. Também vamos trazer informações sobre turismo na Polônia, já que ser guia turístico faz parte do nosso trabalho por aqui. Então vamos trazer dicas úteis para o turista, como por exemplo informações sobre hospedagens, alimentação, meios de transporte, lugares importantes e interessantes para visitar, enfim. E gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para incentivar todo aquele que ainda não conhece a Polônia para que visite esse belo país, um país que tem um povo muito hospitaleiro, muito acolhedor, um país que apresenta todas as infraestruturas necessárias, bem organizadas para o turista, um país seguro e tranquilo para visitar, um país interessante não somente para aqueles que gostam da história, pois a história da Polônia é muito importante, basta dizer que a Polônia foi o país que lutou solitário contra dois regimes totalitários ao mesmo tempo, nazismo e comunismo. E também interessante para aqueles que gostam de descobrir os mistérios de castelos medievais ou de admirar a arquitetura de cidades milenárias e a beleza natural de bosques, lagos e montanhas. E é importante aqui relembrar que a cidade de Cracóvia, na Polônia, faz pouco tempo ganhou um importante prêmio internacional de turismo como a melhor cidade para visitar em 2014, derrotando outras cidades como, por exemplo, Veneza, Barcelona, Sevilha e Roma. Bom, agradeço essa oportunidade e agora vamos para o nosso primeiro videoaula. Bom, pessoal, em relação a todos aqueles acontecimentos na complicada década dos anos 60 no Brasil, e sobre regime militar, e sobre todos aqueles problemas que o Brasil enfrentou na época, muito se fala, muito se escreve, muito se publica sobre participação do imperialismo americano. Que os americanos espionavam, que os americanos se infiltravam, que os americanos se intrometiam em nossas questões, que eles desrespeitavam nossa soberania. Mas já que existia um conflito importante na época chamado de Guerra Fria, será que não está faltando mais ninguém nessa história? Pois pouco ou quase nada se fala ou se escreve sobre a outra parte, o outro lado, ou seja, o imperialismo comunista soviético. Será que eles também não nos espionavam? Será que também não se infiltravam? Será que não se intrometiam em nossas questões? E será que também não desrespeitaram nossa soberania? Afinal, se é importante para a nossa história brasileira, estudar, divulgar, falar sobre uma das partes, sobre um dos lados, por que não seria importante também estudar e falar sobre a outra parte? E sobre a questão da existência, da ameaça, das atividades, da infiltração, do interesse de um movimento comunista internacional em relação ao Brasil, que muitos dizem que isso não passou de uma fantasia, de uma paranoia, de teoria da conspiração, ou até mesmo não passou de um pretexto para que os militares tomassem o poder com a ajuda dos americanos. Será que nada disso realmente existiu? Vamos pesquisar juntos
o que dizem os arquivos, para ver se conseguimos nos aproximar de alguma resposta. Então, pessoal, prosseguindo. O Instituto Tcheco de Pesquisa sobre Regimes Totalitários possui um arquivo que reúne documentos que até o ano de 1989, quando caiu o Muro de Berlim, eram ultra secretos e nenhum cidadão comum podia ter acesso. Tanto o Instituto como o arquivo em seu formato atual foram abertos através de um decreto do dia 1º de agosto de 2007, mas mesmo antes desta data, parte desses documentos já estavam acessíveis em outros arquivos. Hoje o conteúdo desse arquivo é público, qualquer cidadão tem direito de consultar esses documentos. Inclusive, o arquivo está online. Entre os documentos que existem nesse arquivo, temos documentos da STB, ou seja, Statní bezpečnost, Segurança Estatal, ou seja, Serviço de Inteligência da Polícia Secreta Comunista Tcheca, que estava subordinada ao Ministério do Interior tcheco, Ministério dos Assuntos Interiores. E, além de atuar na própria Tchecoslováquia, era um dos principais braços da KGB em outros países. Nós vamos aqui mostrar um documento que nós encontramos no arquivo para mostrar a relação entre a STB e a KGB. Vamos ver também se conseguimos encontrar algo mais interessante. Relembramos novamente que esses não são documentos americanos, não são documentos do Serviço de Informação brasileiros. Esses são documentos da própria STB. E relembramos também que nada do que vamos falar aqui somos nós que estamos inventando, não estamos trazendo informações secretas. Vamos simplesmente ler em voz alta o que está nos arquivos públicos online na internet. Bem, então, prosseguindo com o nosso videoaula, vamos falar aqui desse primeiro documento. Esse é um documento original que existe e está nos arquivos tchecos. Podemos ver que é um documento bem extenso. Temos aqui várias páginas, um total de 35 páginas para ser mais exato, mas é claro que nós não vamos falar sobre o documento inteiro. Vamos tentar nos concentrar naquelas partes que sejam de maior interesse para nós, certo? Vamos aumentar aqui um pouco. E aqui podemos ver a palavra tajne, que significa secreto. Eu tenho aqui já preparada a tradução e eu vou ler esse fragmento aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. Acordo entre o Comitê de Assuntos de Segurança do Estado do Conselho de Ministros da União Soviética e entre o Ministério da República Socialista da Tchecoslováquia sobre os resultados e continuação do alargamento de cooperação durante a coordenação das atividades de espionagem e contra-espionagem, assim como a realização mútua de algumas das seguintes questões. E aqui nós temos o local, Praga, e aqui temos a data 26 a 30 de junho do ano de 1961. Podemos ver que essas negociações sobre colaboração duraram vários dias. Prosseguindo. Presentes, vamos ver quem estava presente. Pela União Soviética, o Tovages, ou seja, o camarada Shelepin, o Nachelnik. Nachelnik era uma espécie de um chefe de departamento. Saharovsky, um outro Nachelnik, Gribanov, e um senhor aqui de sobrenome Pecheronov. Por parte da República Socialista da Tchecoslováquia, nós tínhamos o vice-premier do governo da Tchecoslováquia, o camarada Barak, o ministro dos Assuntos Interiores, Strogal, o vice-ministro dos Assuntos Interiores, Kudrna, um outro senhor de nome Klima e outras pessoas.
Bem, prosseguindo, agora eu vou ler esse fragmento aqui para vocês, começando deste ponto, tá bem? Ambas as partes declaram mutualmente que desde as negociações em Moscou, em junho de 1960, a colaboração vem se desenvolvendo satisfatoriamente entre o Comitê de Segurança Estatal do Conselho de Ministros da União Soviética e entre o Ministério dos Assuntos Interiores da República Socialista da Tchecoslováquia, no que diz respeito à linha de espionagem e contra-espionagem e nas seguintes linhas, e tem ajudado a consolidar o trabalho dos serviços de inteligência dos nossos países na luta contra o inimigo em comum, USA e seus aliados. Prosseguindo, sobre a linha de espionagem, aqui nós temos um ponto mais para baixo, é o seguinte, vou ler esse fragmento aqui. Introduzir agentes nos órgãos mexicanos, brasileiros e argentinos em outros países da América Latina que possuam ligação com os Estados Unidos ou com suas representações e embaixadas para descobrir a ação dos Estados Unidos nesses países. Prosseguindo, a gente tem alguma coisa aqui sobre o Vaticano, aqui sobre o Conselho Mundial da Igreja, e aqui nós temos um outro ponto que diz o seguinte: além disso, é necessário concentrar nossas ações de nossas inteligências para realizar as seguintes missões. E agora vamos ler essa parte. Descobrir imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados em relação aos países da América Latina, África, Oriente Médio, etc. E aqui nós temos essa parte. Reforçar as ações direcionadas a reforçar e defender a Revolução Cubana, dando-lhe apoio através da organização de movimentos em defesa da Revolução Cubana nos países da América Latina e em outros países, usando os meios disponíveis, continuar a organização de manifestações de ativistas importantes, manifestações públicas, publicar artigos, distribuir panfletos, etc. Vou repetir essa última parte, esse último parágrafo aqui, vou repetir. Reforçar e defender a Revolução Cubana, dando-lhe apoio através da organização de movimentos em defesa da Revolução Cubana nos países da América Latina e em outros países, usando os meios disponíveis. Continuar, aqui a palavra continuar, ou seja, dá a entender uma coisa que já estava sendo feita. Continuar a organização de manifestações de ativistas importantes, manifestações públicas, publicar artigos, distribuir panfletos, etc. Prosseguindo, vamos agora ler esse fragmento. Ambos serviços de inteligência de nossos países efetuarão operações ativas com o objetivo de garantir ativistas progressistas fora dos partidos comunistas nos países da África, América Latina, Ásia, que possuem condições para, em determinado momento, assumir o controle de movimentos de liberação nacional. Vamos ler novamente esse fragmento aqui. Ambos serviços de inteligência de nossos países efetuarão operações ativas com o objetivo de garantir ativistas progressistas fora dos partidos comunistas nos países da África, América Latina, Ásia, que possuem condições para, em determinado momento, assumir o controle
de movimentos de liberação nacional. Bom, agora aqui, esse pedaço. Reforçar a tendência neutral entre os políticos e ativistas da vida pública nos países da América Latina, África, Oriente Médio, etc. E quebrar ou anular a influência de importantes políticos e ativistas pró-americanos nestes países. Prosseguindo. Opa. Aqui. Aumentar, alargar os movimentos anti-americanos na Guatemala, Panamá e em outros países da América Latina. Bom, prosseguindo, vamos aqui ler a partir desse ponto, vamos ler esta parte. Está bem? Vamos lá. Realizar atividade com o objetivo de descobrir panamericanismo, doutrina Monroe, nos países da América Latina que possuem essa organização e forma política, e reforçar uma tendência para substituir o panamericanismo pelo latino-americanismo, que surgiu ultimamente, para o objetivo de organizar operação mútua com o objetivo de usar o Instituto Morazon em Buenos Aires, onde a inteligência tcheca possui possibilidades agenturalna, ou seja, possibilidade de redes de agentes. Bom, então fica aí uma dica para aquele pessoal que gosta de história, gosta de pesquisar, fazer uma pesquisa sobre o papel desse Instituto Morazon na época, né? Quem sabe descobrem alguma coisa interessante. Vamos repetir novamente. Realizar atividade com o objetivo de descobrir panamericanismo ou doutrina Monroe nos países da América Latina que possuem essa organização em forma política, e reforçar uma tendência para substituir o panamericanismo pelo latino-americanismo que surgiu ultimamente, para o objetivo de organizar a operação mútua com o objetivo de usar o Instituto Morazon em Buenos Aires, onde a inteligência tcheca possui possibilidade de rede de agentes, e aproveitar também a rede de agentes da inteligência tcheca nesses países onde o Comitê dos Assuntos de Segurança Estatal, ou seja, KGB, não possuir residentura, ou seja, não possuir rede de agentes residentes. Bom, então a gente entende que a STB tcheca possuía rede de agentes onde a KGB possuía uma rede insuficiente, né? Prosseguindo aqui, nós temos outros assuntos. OTAN, Congo, Angola, Indonésia, e muita informação aqui nesse documento, não só da América Latina, mas de várias partes. Então, lendo a partir desse ponto, o Comitê de Assuntos de Segurança da União Soviética, de sua parte, passa ao Ministério do Interior, ou seja, para a parte tcheca, ajuda no fornecimento de materiais de informação em base aos quais será realizada a documentação e envio de ilegais para os países capitalistas contra os quais a Tchecoslováquia trabalha. Em caso de necessidade, ajuda técnica na preparação de documentos para esses ilegais. Ou seja, ilegais, estamos falando aqui de agentes, de espiões. Nesse documento podemos encontrar até detalhes interessantes, como esse, por exemplo. A inteligência soviética, para facilitar o trabalho da inteligência tcheca, garante que sobrenomes serão escritos no alfabeto latino para que os tchecos e eslovacos não tenham nenhum tipo de problema. Então, até esse tipo de detalhe a gente pode encontrar nesse documento. Bom, pessoal, então é isso. Esse primeiro documento aqui, vocês podem ver que tem muita informação para quem gosta de pesquisar, né, história, para quem gosta de pesquisar esse tipo de documentos. Nós não lemos o documento inteiro, só lemos algumas partes. Quem quiser pesquisar o documento inteiro, tem que é só baixar da página tcheca. Bom, e aí encontrar alguém que compreenda o idioma tcheco, ou tentar quebrar um galho com a ajuda do Google Tradutor, sempre pode ter pelo menos uma ideia do que se trata, né? Então é isso.
Bom, pessoal, vamos prosseguir com o nosso videoaula. Estamos aqui na página oficial do Arquivo Tcheco. E aqui temos Obiektowe Svazki, que traduzindo para português seria mais ou menos assim: as pastas de objetos, a pasta de objetos, a pasta relacionada com os objetos. Também se usa o volume de objetos, mas vamos tentar já nos acostumar mais com o termo pasta, pastas, tá bom? O que seria o objeto? Objeto pode ser um local, uma instituição, uma pessoa, inclusive. Para evitar confusões, né, porque sempre alguém pode achar que bom, era até um certo ponto normal que isso podem ser informações de embaixadas enviadas à central sobre a situação política do país ou sobre diversas instituições, etc. Vamos fazer o seguinte, então vamos ler a descrição oficial do Arquivo Tcheco, né? Então a gente não cai em nenhum debate. Vamos lá. Pastas de objetos do primeiro departamento da SNB, que seria o Corpo de Segurança Nacional. Nas pastas de objetos do primeiro departamento da SNB, os funcionários de segurança estatal acumulavam principalmente informações sobre instituições estrangeiras, ou seja, partidos políticos, instituições e órgãos do governo, ou seja, estatais, centros militares, instituições científicas, empresas, diferentes organizações de imigração e da igreja, etc. Ou sobre pessoas que serviram de fontes de informações desejadas. O objetivo era a entrada, a filtração ou a penetração operacional de rede de agentes do Serviço de Inteligência Comunista nesses mesmos objetos, com o objetivo de adquirir material e informações no âmbito de determinadas missões ou tarefas. Bom, eu gaguejei um pouco, vamos repetir de novo. Eu vou ler esse fragmento aqui, tá bom? Vamos lá. Nas pastas de objetos do primeiro departamento da SNB, ou seja, do Corpo de Segurança Nacional, os funcionários de segurança estatal acumulavam principalmente informações sobre instituições estrangeiras, ou seja, partidos políticos, instituições e órgãos do governo estatais, centros militares, instituições científicas, empresas, diferentes organizações de imigração e da igreja, etc. Ou sobre pessoas que serviram de fontes das informações desejadas. O objetivo era a entrada, a infiltração, a penetração operacional de rede de agentes do Serviço de Inteligência Comunista nesses mesmos objetos, com o objetivo de adquirir material e informações no âmbito de determinadas missões e tarefas. Bom, e aqui nós temos a quantidade de livros, são 4 livros sobre todas as pastas de objetos, desde o ano de 1955 até o ano de 1989, né? Ano em que a STB foi desfeita, foi desativada, considerada uma organização criminosa. Bom, prosseguindo então, aqui eu já preparei um pouco de informação, né, e já traduzi informações relacionadas com objetos, né, esses objetos de interesse. Aqui nós temos o número 10014, que é a respeito do Governo e Parlamento no Brasil de 1953-63, materiais sobre situação política e econômica no Brasil, conhecimento sobre o Ministério de Relações Exteriores, estadia da delegação brasileira na República Socialista da Tchecoslováquia e últimas posições do governo brasileiro
no que diz respeito a questões políticas mundiais. Então, entrando aqui, podemos ver a página original do arquivo tcheco e temos aqui governo brasileiro e parlamento. E se nós entramos aqui, a gente pode ver a fotografia original do documento, no caso, o livro de registros. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui temos 10014, governo do Brasil e parlamento. A seguir, 10015, objetos do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, de 54 a 64, né? Conhecimento sobre o tema das relações exteriores, organização, trabalho de diferentes unidades de organização, conhecimento sobre as pessoas. Então temos aqui 10015, Ministério das Relações Exteriores Brasil. Outro assunto, 10016, nós temos aqui Polícia e Serviço de Inteligência Brasileiros, métodos de trabalho, esquema de organização, dados sobre funcionários da polícia e serviços de inteligência. Temos aqui 10016, Polícia e Serviço de Informação no Brasil. Aqui nós temos partidos políticos no Brasil, né? Então essas são informações que eu preparei antes, segundo a descrição oficial do arquivo. Aqui nós temos o objeto seguinte, podemos ver instituições científicas no Brasil. Entramos aqui, vamos ver o original, o registro original, aqui está. Aumentar um pouquinho, para ficar mais fácil de vocês verem. Instituições científicas no Brasil, né? Registro número 10490. Interessante é a descrição oficial que eu achei no arquivo sobre os materiais que podem estar nessa pasta. 10490. Instituições científicas e técnicas no Brasil. Informações sobre pessoas, e aqui é interessante, nota sobre o encontro dos cientistas nucleares, né? Nota sobre o encontro dos cientistas nucleares. Então, seria interessante examinar essa pasta para ver que tipo de informações nós podemos encontrar aí. Aqui, prosseguindo, outro objeto, jornalistas do Brasil, né? Novinari Brasili, jornalistas do Brasil. Aqui temos conhecimento sobre esse tema e características dos jornalistas. Então a gente vendo aqui temos 11424, jornalistas do Brasil. Vamos entrar no registro original. Aqui, jornalistas do Brasil. Bom, prosseguindo aqui com esses objetos, aqui temos Petrobras CNP, né? Vamos ver aqui, Rio de Janeiro, Petrobras CNP. Aqui nós temos Rio de Janeiro, Exército, Polícia, Serviço de Inteligência, né? Aqui 11082 nós temos aqui política, economia, situação política e econômica do Brasil e sindical, situação sindical do Brasil. Aqui temos um outro objeto relacionado com o Brasil, Conselho de Desenvolvimento no Brasil, entre parênteses a sigla CD. Quando entramos aqui, nós podemos ver o registro original. Aqui está, Conselho de Desenvolvimento no Brasil, CD, entre parênteses. Seguindo em frente, vamos encontrar mais objetos relacionados com o Brasil. Por exemplo, aqui temos Banco Nacional de Desenvolvimento no Brasil. Aqui nós temos Serviços de Informação Americano no Brasil. Tudo que a gente encontrar relacionado com o Brasil nós vamos falar. Congresso Nacional dos Estados Unidos do Brasil, Secretaria do Governo do Brasil,
Confederação Nacional do Brasil. Aqui tem uma sigla, parece que tem uma sigla entre parênteses CNI. Aqui já começa objeto relacionado com outro país. Por exemplo, aqui temos o problema cubano, a questão cubana na Bolívia. Então fica aqui a dica. Se por acaso esse videozinho aula chegar a algum de nossos irmãos de outros países da América Latina, fica aqui a informação que esses arquivos contêm bastante coisa também relacionado com vários países da América Latina. Bom pessoal, aqui eu preparei uma lista de outros objetos para a gente poupar tempo de não ficar entrando todo o tempo no arquivo, porque isso leva tempo. Eu separei alguns mais aqui para a gente citar para vocês. É claro, não estamos aqui, não falamos aqui de todos os objetos que aparecem nos arquivos, tem mais objetos, a gente só foi meio assim às cegas para pegar uns para dar exemplo, né? Então aqui temos base de rede de agentes no Brasil. Aqui nós temos Polícia Federal no Brasil, Contra-espionagem, espionagem brasileira, Organização do Serviço de Inteligência do Brasil e Ministérios, Serviço de Inteligência Americano no Brasil, que eu já citei antes, Secretaria Nacional de Segurança no Brasil, movimentos anticomunistas no Brasil, movimentos nacionalistas no Brasil. Tudo isso são objetos que existem nesses arquivos que a gente acabou de explicar o que significa. Prosseguindo aqui nesse arquivo chamado de Arquivo de Protocolo de Pastas sobre Agência e Operações, temos esse objeto Clube Militar. Podemos ver aqui. Ó, Clube Militar. Adiante. Se nós colocamos aqui 55, chegamos a um objeto Ligas Camponesas. Ligas Camponesas. Prosseguindo. Jornalistas novamente. Jornalistas. Inclusive podemos entrar aqui para ver. Jornalistas. Novamente, movimentos nacionalistas do Brasil. Governo e Parlamento. Seguindo adiante temos Congresso Nacional Brasileiro, grupos políticos nas Forças Armadas Brasileiras, monopólios no Brasil. Bom pessoal, prosseguindo, chegamos aqui em uma parte bem interessante da nossa videoaula. Agora nós vamos falar sobre as pastas operacionais de medidas ativas e de influências do primeiro departamento SNB, as Aktywnych Opatrzeń, ou seja, as famosas AO. E, segundo a descrição oficial aqui do arquivo, nessas pastas era onde os funcionários da STB acumulavam material necessário para a preparação, realização e avaliação das medidas ativas e de influência. Vou repetir, é esse o fragmento aqui que eu vou ler para vocês.
pastas onde os funcionários da STB acumulavam material necessário para a preparação, realização e avaliação das medidas ativas e de influência, ou seja, estamos aqui falando de operações. Podemos ver aqui que temos um livro que começou a ser registrado, ou seja, essas medidas ativas começaram a ser registradas nesse livro a partir de 1960. Vou mostrar aqui para vocês a pasta das famosas AO. Então aqui vamos falar um pouco sobre essas AO, ou seja, medidas ativas. Podemos ver aqui que elas tinham seus codinomes ou pseudônimos. Vamos ver aqui esta, por exemplo, Mora 3. AO Mora 3, aqui está. Aqui temos a notificação que era uma AO na América Latina. Aqui AO com o pseudônimo de Mora 4 era uma AO no Panamá. Vamos pegar mais. AO Claro. AO Claro. Medidas ativas. AO Claro. Mais uma, Esperro. AO Esperro. Podem ver que alguns nomes pseudônimos das AO estavam no idioma espanhol. AO Esperro. Aqui está. Aqui temos mais exemplos de AO, essas medidas ativas. AO Parafa era uma AO na linha de Estados Unidos, América Latina. AO Stoca, mesma coisa, AO na linha de Estados Unidos, América Latina. AO Dixie, AO Lothar, AO Paddock, todas AOs na linha de Estados Unidos, América Latina. Bom, prosseguindo aqui, nós vamos ver que em algumas das AO existem anotações que dão uma ideia sobre a que estavam relacionadas estas AO, essas medidas ativas. Por exemplo, aqui temos a AOs com codinome pseudônimo Danar. Entrando aqui podemos ver Danar, aqui está, AO Danar, diz respeito a desacreditar a política dos Estados Unidos para a América Latina, né? Discreditar-se, desacreditar, difamar a política dos Estados Unidos para a América Latina. Também aqui temos, por exemplo, essa AO Lábia. Aqui está Lábia, anotação, desacreditar os serviços de inteligência dos Estados Unidos. AO Drujba 2, aqui temos a notificação que estava relacionada ao 2º Congresso de Solidariedade da América Latina com Cuba, né? Repetindo, 2º Congresso de Solidariedade da América Latina com Cuba. Nós podemos ver que essas informações entraram no livro de registros da STB no ano de 1966. Aqui temos a data, inclusive 23 de dezembro de 1966, o que leva a entender que antes desta data, logicamente, já aconteciam questões que envolviam essas ditas AO, né? Essas ditas operações, digamos assim. Agora eu tenho duas notícias para vocês. Uma ruim, uma boa. Qual é a notícia ruim? Vamos, para nós que gostamos da história, estamos pesquisando e queremos chegar mais
próximo da verdade possível, né? Vejam bem aqui, por exemplo, esta operação AO, Drujba 2, aqui anotação destruído, materiais destruídos desta pasta, né? Lábia, mesma coisa, destruído, e foi destruído no caso em junho de 1984. Então a grande maioria, pelo que nós percebemos, se não todas as pastas, digamos, relacionadas com as AO foram destruídas. E a notícia boa, qual seria? Bom, pessoal, para entender melhor o caso da A.O. Toro, é necessário falar também sobre Ladislav Bittman. Aqueles que se interessam por história de serviços de inteligência, história da espionagem, certamente sabem quem foi Ladislav Bittman. Mas para aqueles que não sabem, nós vamos ler aqui um texto que nós mesmos preparamos em base a diversas fontes que encontramos pela internet. Ladislav Bittman, nascido em 1931, foi funcionário da STB. Seu pseudônimo era Brichta. Em 1964, foi chefe da 8ª seção que realizava AOS, Medidas Ativas Operacionais, relacionadas com provocações e criação de desinformação. A eficácia das campanhas de desinformação da STB tcheca era muito apreciada e elogiada pela KGB soviética. Em 1969, Bittman fugiu para o Ocidente. Escreveu vários livros. Em um deles, publicado em 1985, o título em português seria A KGB e a Desinformação Soviética, conta que foi enviado ao Brasil em 1965 para buscar novas ideias operacionais e que, quando chegou ao Brasil, a Operação Thomas Mann estava já chegando ao fim. Ele descreve a operação como sendo uma série de falsificações para comprometer e difamar o governo americano e o secretário assistente de Estado Thomas Mann. Bem, acontece que em nossas pesquisas online pelo Arquivo Tcheco, encontramos um artigo científico escrito por um historiador. Nesse artigo ele menciona Ladislav Bittman, A.O. Toro, Thomas Mann e menciona também algo sobre o Brasil. Então, entramos em contato com esse historiador e preparamos aqui um pequeno material para que vocês vejam que Ladislav Bittman realmente passou pela STB e também toda essa nossa troca de informações com esse historiador para esclarecer as dúvidas se ao final a operação se chamava Thomas Mann ou A.O. Toro e principalmente de onde ele tem essas informações, já que a operação A.O. Toro figura como destruída. Bom, então aqui para ilustrar um pouco para vocês, temos aqui vários documentos relacionados com Ladislav Bittman, que tinha o pseudônimo, o codinome Brichta. Então vários documentos relacionados com essa pessoa. E se a gente entrar, por exemplo, neste, vamos encontrar esse documento, né, que era uma ordem de departamento pessoal do chefe da primeira seção, do dia 4 de fevereiro de 1964. E aqui temos nomeados para o cargo e uma série de funcionários. E um desses funcionários temos aqui, capitão Ladislav Bittman, que foi nomeado para o cargo de suplente do chefe do 8º departamento da primeira seção do Ministério do Interior. 8º departamento, estamos falando do Departamento de Desinformação. Isso aqui para dar uma ilustração e mostrar que realmente passou o Ladislav Bittman pelo Departamento de Desinformação. Bem, então vamos ler o artigo científico encontrado nas páginas oficiais do Arquivo Tcheco.
Eu não publiquei aqui o nome do autor porque ainda não recebemos a resposta sobre se ele permite, autoriza ou não que colocasse o nome dele, então eu não coloquei, tá? Aí vai, artigo científico de historiador publicado nas páginas oficiais do Arquivo Tcheco, nome do artigo Mentirosos Profissionais. Graças à publicação de Ladislav Bittman, tornou-se conhecida, por exemplo, a ação operacional Toro, direcionada contra o vice-ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que se chamava Thomas Mann, e contra o funcionamento do Serviço de Informações americano USIS na América Latina. Os funcionários da Central de Espionagem Tcheca, com a ajuda de profissionais do Departamento Tcheco do Ministério das Relações Exteriores, produziram algumas falsificações que fingiam ser documentos do Ministério de Relações Exteriores americano e também da USIS, que a seguir, no ano de 1964, foram impressas, essas falsificações, em jornal brasileiro e em outros jornais latino-americanos. Esta AO, ou seja, AO Toro, foi avaliada e considerada pelo primeiro departamento da STB como sendo de muito alto nível. Bem, então nós enviamos um e-mail para o historiador com a seguinte pergunta. O senhor escreveu um artigo chamado Mentirosos Profissionais. Neste artigo, o senhor escreve no ponto 46 que Ladislav Bittman chama a operação de desinformação AO Toro como Operação Thomas Mann. Como o senhor sabe que esta operação chama-se AO Toro? Foram salvas algumas pistas sobre esta operação em algum documento? Eu pergunto, pois nos arquivos, no número de registro, o material relativo a essa operação figura como destruído. Então aqui temos a resposta que recebemos desse senhor historiador que fez a gentileza de nos responder. A pasta sobre o AO Toro, ao que tudo indica, foi realmente destruída, mas encontrei comentários sobre a operação em um protocolo ultra-secreto da 8ª seção do 1º departamento. E ele nos mandou um fragmento deste documento que ele encontrou. Aqui temos a data 1º de julho de 1964. Para o Nachelnik, ou seja, chefe do 1º departamento, Coronel Houska. Relatório sobre atividades da 8ª seção no 1º semestre. 33 folhas. Continente americano. A quantidade de AO realizadas não é grande, mas uma grande parte delas apresentou relativamente muito boa qualidade. AO Plamen, sobre os acontecimentos no Panamá em janeiro de 1964, foi usado rádio e foram organizadas ações de solidariedade em massa. AO Toro, aqui temos AO Toro, falsificação de material da USIS, que deve ser um serviço de informação americano, ou algum órgão americano, para comprometer, ou seja, difamar os Estados Unidos e a Thomas Mann. Falsificação de cartas propagadas e divulgadas pela imprensa na América Latina, no Brasil, México e Uruguai. Na América Latina, uma campanha fortemente estereotipada, principalmente difamação na imprensa, anônimos, às vezes discurso no parlamento. Bom, pessoal, então a conclusão que nós chegamos é a seguinte. Tanto o artigo científico existente no arquivo oficial como a resposta que o historiador nos enviou nos fazem compreender, nos levam a interpretar os fatos da seguinte maneira. Esse documento relacionado com a operação da STB no Brasil existe nos arquivos. Não estamos afirmando isso categoricamente, mas é a conclusão que nós chegamos depois de analisar todos esses fatos. Claro que isso pode ser verificado. Então, sendo assim, qual seria a boa notícia que nós comentamos antes para nós que gostamos de pesquisar sobre história? É que mesmo que pastas de operações figurem como destruídas nos arquivos, existe provavelmente a possibilidade de que, examinando outros tipos de documentos, relatórios, etc., possam ser encontrados indícios relacionados com essas respectivas AOs. Agora,
Essas AOs que nós já citamos antes seriam as únicas relacionadas com América Latina e Brasil? Pelo jeito não. Porque à medida que nós analisamos o arquivo online, vamos notando uma certa semelhança entre certos números de registro e série relacionados com América Latina e Brasil. E fizemos essa pergunta para o historiador. Estamos falando dos números 90.018 para a América Latina e 90.008 para o Brasil. A resposta dele foi a seguinte: sim, as pastas sempre tiveram relação com o objeto ou território. O número 90.018 é a América Latina. Por experiência própria, informo que podem haver exceções. E quanto à pergunta sobre a relação entre o número de registro 90.008 com o Brasil, a resposta foi sim. Então, vamos ver mais AOs relacionadas com América Latina e Brasil. Então, de acordo com as informações que recebemos, se colocamos aqui no buscador o número de registro 90018, vão aparecer 98 AOs, ou seja, medidas ativas, operações relacionadas com a América Latina. Nós dizemos aproximadamente, pois, como já sabemos, podem haver exceções e também às vezes podem sair repetidas na lista algumas AOs. Essas AOs relacionadas com a América Latina podem, como já vimos em exemplos anteriores, ter também relação com o Brasil. Aqui podemos ver nessa coluna os codinomes, os pseudônimos dessas AOs: Drusba II, Lábia, Danar, Lavina, Canal, Claro, Mora 3, Mora 4, Patek, Espejo, Prince, Ranger, Podarok, Pop, Gorila, Simpo, Man. Esse Man aqui, provavelmente a versão do historiador quanto a Otoro continua sendo a mais provável em ter relação com o caso descrito por Ladislau Bittmann, porque está mais próxima cronologicamente dos fatos. Recordem que apresentamos antes um documento de 1964, e aqui nós temos a informação de que essa AO-MAN entra no livro de registros a partir na data de abril de 68, então está mais distante daqueles fatos. Essa pode ser simplesmente uma outra operação. Paddock, Lothar, Dixie, etc, etc. Não vou ler o nome de todas, mas temos aqui várias páginas. Aqui novamente, Drusba II, segundo Congresso de Solidariedade da América Latina com Cuba. Aqui a Apple, né? Fox, Gross, Panamá, Toro. Aqui temos a Otoro, né? E queria mostrar mais uma aqui para vocês. Um detalhe interessante: a O Lavina de 60 entra para o livro em 62. E aqui uma anotação referente ao Rio de Janeiro. Isso aqui significa... O computador está meio devagar. Lavina, nós fizemos a tradução. Estabelecimento, ou seria estabelecer ou instalação, de TISC. Isso aqui é uma abreviação do que pode significar imprensa ou impressora. Então seria estabelecimento de imprensa ou impressora nacionalista no Rio de Janeiro. Usar, ou para uso, ou para aproveitamento, né? Então, mais uma vez, temos aqui uma AO que, segundo os arquivos, não somos nós que estamos afirmando, só estamos lendo em voz alta aquilo que está nos arquivos, tem relação com o Brasil.
Não sabemos se foi uma operação realizada ou não realizada ou planejada. Nós estamos lendo o que está aqui nos arquivos. Tá bem? Bom, então prosseguindo, seguindo a mesma lógica, se colocamos aqui no buscador o número de registro 90008, vão aparecer 31 AOs, ou seja, medidas ativas, operações relacionadas com o Brasil. Não somos nós que estamos afirmando isso, só estamos lendo em voz alta o que está nos arquivos tchecos da STB. Aproximadamente 31, porque, como já sabemos, podem repetir-se ou podem haver exceções. Então, aqui vendo o codinome, o pseudônimo da AO, temos Pelinek, Treni, Cuba. Essa palavra Treni, acho que em tcheco se pronuncia, significa fricção. AO Brasil, Adressa, Bali, Treni, Cuba novamente, Lipo, List. Vamos entrar aqui para ver a foto original do livro de registros. Aqui está a List 90008, Brasil. Manopla, Onassis, né? O nome desse funcionário aqui, Bakawash, aparece muitas vezes relacionada com AOs do Brasil, América Latina e outros temas relacionados com o Brasil e América Latina. Aqui embaixo temos mais Lipo, Viana, Rampa, né? Locai, Mafra, Malvas, Rampa, Reinhardt, Viana, Molongo, Mrav. E aqui temos mais AOs sobre o Brasil. AO Brasil, Tissar 3, Drujba, Kama, Klatsek, Kotva, que deve significar âncora, eu acho. Los, luta, AO luta, AO massacre, AO Stroy. O nome desse aqui é interessante, AO Bola Brasil. Bom, então é isso. Então, outro detalhe interessante de comentar também, aqui se nós colocarmos o número de registro relacionado com AOs no Brasil, podemos observar o seguinte, vejam um detalhe. Aqui nós temos as datas dos livros de registro, de abertura dos livros de registro. O livro de registro começa a ser preenchido a partir desta data. Então, podemos ver aqui anos 60, né, 1962, início dos anos 60 nesse caso. Né, aqui 1962, 60, 62, 62, 62, 62, 62, etc, etc, 62, essas operações. Vamos ver aqui, por exemplo, essa AO Brasil. Podemos ver aqui AO Brasil, onde está? AO Brasil. Vejam, é aquele número 90008. E aqui é registrado nesse livro na data 4 de janeiro de 1960. Vamos ver outro. Esse, Treni Cuba. Entramos. Entra para o livro em 15 de dezembro de 62. Que mais? Mais um outro exemplo. Esse, Bali. Bali entra para o livro em 15 de dezembro de 62. Então, coincidência ou não, praticamente todas essas AOs relacionadas com o Brasil foram registradas nos livros nos anos 60 e
no começo dos anos 60, né? Igualmente, quando colocamos aqui no buscador o número de registro 90.018, que é aquele número relacionado com a OS da América Latina em geral, podemos perceber a data de entrada nos livros de registro, a grande maioria nos anos 60 e inclusive início dos anos 60 aqui, 62, não todas, aqui temos também anos 68, mas, bem, coincidência ou não, anos 60, a maioria. Aqui, por exemplo, novamente temos a O Lavina. Lavina, esqueci de comentar que provavelmente signifique avalanche, que é aquela AO relacionada com o Rio de Janeiro. Também temos aqui a informação que entra para o livro de registro nos inícios dos anos 60, né? Ano 62. Que é essa AO que nós traduzimos relacionada com impressora ou imprensa, é o que a gente consegue interpretar aqui dessa abreviação. Claro, não estamos fazendo especulações que isso aconteceu, né? Nós estamos somente lendo aquilo que está escrito aqui nos arquivos em voz alta. Muito bem, nomes brasileiros nos documentos da STB. Existem vários nomes brasileiros nestes documentos. Nomes iguais aos nomes de pessoas mais ou menos conhecidas. Veja bem, não estamos falando que são os nomes destas pessoas. Estamos falando que são nomes iguais aos nomes destas pessoas. Nomes de diplomatas, políticos, muitos jornalistas e de pessoas menos conhecidas. Nós, aqui hoje nesse nosso videoaula, não vamos citar nomes de pessoas, pois uma coisa é você citar nomes de órgãos ou instituições públicas e do governo, ou nomes de operações, e outra coisa é citar nomes de pessoas. Então, fica aqui o nosso conselho para você que gosta de fazer pesquisas, para você que eventualmente vai entrar para pesquisar nas páginas online do arquivo. Se topar com um nome brasileiro, nunca tire conclusões precipitadas. Não esqueçam que os nomes de pessoas existentes nos documentos e listas da STB, sejam pessoas da Tchecoslováquia ou de outros países da Europa ou do próprio Brasil, figuram principalmente como pessoas verificadas, ou seja, a STB verificava estas pessoas, né? Não esqueçamos também que a STB registrava, catalogava nomes de diplomatas, nome de pessoal de embaixadas e consulados, né? Também registravam nomes de estudantes. Uma pessoa podia estar estudando na Tchecoslováquia e ser registrada, ou pessoas que trabalharam na Tchecoslováquia ou trabalharam em empresas e passaram por aí, ou simplesmente turistas que passaram pela Tchecoslováquia. Então, inclusive, no caso de uma pessoa, o sobrenome de uma pessoa figurar como candidato a colaborador secreto ou candidato a agente, essas pessoas não estavam conscientes desse fato. Essas pessoas não sabiam que estavam sendo avaliadas pela STB. Também poderiam ser nomes de pessoas relacionadas com objetos de interesse que a STB investigava, analisava ou buscava nesses objetos informações. Inclusive em casos que a pessoa estivesse registrada como colaborador secreto ou agente, os próprios funcionários do arquivo e historiadores dizem que devemos tratar isso somente como nomes nas listas que foram colocados nessas listas pelo pessoal da STB. Ou seja, não é possível chegar a nenhuma conclusão concreta sem análise de mais documentos, se esses documentos existirem, né?
E mesmo que seja comprovado que uma pessoa foi um agente ou um colaborador secreto, deve-se lembrar, e nós aqui seguimos esse princípio de honestidade histórica, muitos casos em que a STB chantageava pessoas para conseguir a colaboração. Então, nós aqui não somos juízes, não julgamos ninguém e achamos que cada caso deve ser analisado individualmente. Então, repetimos aqui a nossa dica para vocês: não brinquem com nomes, não comprometa pessoas e não comprometa a você mesmo. Deixe isso melhor para quem sabe, deixe esse trabalho para funcionários competentes, historiadores que examinam o arquivo. Eles vão analisar, eles estão analisando os arquivos e certamente, mais cedo ou mais tarde, sempre que encontrarem informações concretas e objetivas de valor, certamente vão publicá-las. Bom, pessoal, agora, para entender melhor todo esse assunto que estamos falando aqui, vamos convidar o nosso amigo e colaborador, o colunista tcheco Vladimir Petrilak. Vamos ver se ele nos ajuda a compreender melhor todas essas questões. No, Wladimir, bardzo dziękujemy, że chciałeś nam pomóc wyjaśnić i rozumieć lepiej to, co te materiały wszystkie, które są w archiwach STB. Proszę nam powiedzieć, co to był ten STB w Czechosłowacji? To była tajna policja istniejąca od 1945 do 1989 roku. Była to część policji, ale była to specyficzna część. Oni podlegali wprost komunistycznej partii Czechosłowacji, czyli partii rządzącej w tych latach, oraz była to inna policja podlegająca również obcemu mocarstwu, ponieważ od początku w tej czechosłowackiej STB aktywnie i sprawczo działali doradcy KGB, sowieckiej KGB. I przez cały okres istnienia STB możemy mówić o tym, że ona była niejako sterowana z Moskwy, z Kremlu. Proszę powiedzieć, co to było STB i jak było jej działania za granicą? Działania STB za granicą to były działania przede wszystkim wywiadowcze. No to służba szpiegowska. Jej pierwszym zadaniem, pierwszoplanem była walka z wrogiem klasowym, ale tego wroga klasowego widziano i poza granicami Czechosłowacji. A ponieważ, jak już wspomniałem, STB była podległa sowieckiej KGB, pełniła też jej zadania. I te zadania polegały na infiltracji na przykład środowiska emigracji czeskiej i słowackiej za granicą. Mam na myśli przede wszystkim świat demokratyczny, czyli Zachód. Ale nie tylko. Niektóre zadania polegały na tym, żeby pomagać Sowietom poszerzać strefę wpływów komunizmu na świecie. Bardzo dziękuję. Proszę powiedzieć, jaki był związek między STB a KGB za granicą i skąd się wzięło STB w Brazylii? Jak już STB była podporządkowana KGB i pełniła jej zadania, o czym świadczą dokumenty i umowy podpisane pomiędzy czechosłowacką STB i sowiecką KGB. W Brazylii działała czechosłowacka STB między innymi dlatego, że w Brazylii działało mnóstwo, jeszcze z czasów przed II wojną światową i po niej, czechosłowackich specjalistów i inżynierów. Wiemy o tym, że na przykład Jan Antonín Baťa, brat słynnego Tomasza Bati, w Brazylii założył 4 miasta i fabryki, nie tylko fabryki produkujące buty. I
Czesi i Słowacy tam byli dosyć obecni. Sowieci wykorzystali to, że czechosłowacka StB miała tam warunki do tego, żeby zbudować siatkę współpracowników i agentów i znała środowisko przez to. Dlatego KGB skorzystała z pomocy czechosłowackiej StB, bo tam miała już jakieś przedpole. Dziękuję. Proszę powiedzieć, co to było ten obiekt z Fasku? To były tak nazywane teczki. Ja, żeby być dokładnym, posłużę się definicją, która jest na stronie internetowej Czeskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który się nazywa USTR, Instytut do Spraw Studiów Reżimu Totalitarnych. No i tam jest napisane w ten sposób, że w tych teczkach obiektowych członkowie, funkcjonariusze StB skupiali, gromadzili informacje dotyczące instytucji zagranicznych. I tu mają na myśli partie polityczne, urzędy państwowe, armię, instytucje naukowe, firmy, różne organizacje kościelne, emigranckie i tak dalej. I to wszystko dotyczy obiektów, czyli podmiotów zagranicznych. I także zbierali tam informacje dotyczące osób, które były albo źródłem dość poszukiwanych informacji, albo przedmiotem zainteresowania StB. I sensem istnienia tych teczek, sensem istnienia tych operacji było to, że sieć komunistycznej agentury chciała przeniknąć do tych oto obiektów zainteresowania, ażeby uzyskać materiały lub informacje w ramach określonych zadań. A te zadania, jak dziś już wiemy, były różne. Raz, że poznać strukturę badanego obiektu, albo wpłynąć na ów badany obiekt, by on działał zgodnie z interesem komunistycznej bezpieki. Dziękuję. Jak patrzymy na informacje w archiwach dotyczące AO, czyli aktywne środki związane z Ameryką Łacińską lub Brazylią, można zwracać uwagę, że większość dotyczy lat 60. Co ty na to? To jest bardzo dobre pytanie, bo trzeba przypomnieć coś takiego. W 1960 roku Czechosłowacja ogłosiła nową konstytucję i zmianę nazwy państwa z Republiki Czechosłowackiej na Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną. Jest to okres, gdy komunistyczne państwa, jak Czechosłowacja, czyli przede wszystkim Związek Sowiecki, czuli niesamowitą potęgę. Afryka na przykład. To jest okres licznych nowych państw dekolonizowanych, które znalazły się pod wpływem Związku Sowieckiego, czyli obozu komunistycznego. Jest to okres, gdy na przykład udał się przewrót, rewolucja w Kubie. Więc koniec lat 50. i lata 60. to jest okres, obóz komunistyczny czuł się niebywale silny i widział przed sobą tylko świetlaną przyszłość. I z tego też wynika niesamowita ofensywa i pewność siebie. Ta ofensywa dotyczyła, jak już wspomniałem, Afryki, Azji, ale także Ameryki Łacińskiej. Wideta Kuba, o której wspomniałem. Więc jak widzimy w dokumentach, które są teraz udostępnione w USTR-u, to właśnie Brazylia stała się przedmiotem wzmożonego zainteresowania właśnie na początku lat 60. A dobrze wiemy, co się działo w Brazylii przed 64 rokiem. Dobrze wiemy, wiedzą to Brazylijczycy, ale my tutaj też to badamy. Dziękuję. Władimir, czemu jest potrzebna ostrożność z nazwiskami, które znajdują się w archiwach i listach StB? Najpierw muszę powiedzieć coś takiego, że w Czechosłowacji, gdy jeszcze istniała Czechosłowacja, gdy doszło do rewolucji aksamitnej, czyli w 1989 roku, kiedy obalono reżim komunistyczny, totalitarny, to jedną z pierwszych decyzji nowych demokratycznych władz było ujawnienie przeszłości, czyli ujawnienie tej komunistycznej, zbrodniczej przeszłości, w tym również
Chodziło o tak nazywane lustracje, czyli o to, by w państwie było wiadomo, kto współpracował z komunistyczną StB. Dlatego to było ważne, bo uważaliśmy i uważamy, że to był reżim zbrodniczy, reżim komunistyczny i StB była jedną z najgroźniejszych części tego reżimu. Dlatego dzisiaj wszystkie dane dotyczące StB są właściwie jawne i ujawnione. I mamy także dostęp do pełnej listy, prawie pełnej listy agentów i współpracowników StB. Mamy to doświadczenie właściwie już ponad 20-letnie z tymi listami i z tego doświadczenia wynika, że nie wszystkie osoby, które tam są, były czynnymi, aktywnymi współpracownikami StB. Że tam były także osoby, które do współpracy zostały zmuszone, na przykład szantażem, że coś się stanie im albo członkom ich rodziny. Były różne historie, dlatego jest bardzo ważne każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie. Bardzo dziękuję. Wiemy o tym, że badacze, historycy, funkcjonariusze archiwum cały czas pracują nad tym, żeby te ważne dokumenty i tak dalej pojawiały się kiedyś na publiczne i tak dalej. Czy doczekamy się tego? Tak, czeski Instytut do Spraw Studium Reżimów Totalitarnych, jego częścią jest także Archiwum Teczek Bezpieczeństwa i w tym archiwum i w tym instytucie pracuje ponad 100 ludzi i więcej właściwie nad tym, żeby spełnili wymogi ustawy, na podstawie której te instytucje powstały. A ta ustawa określa jasno, te materiały, pomimo że do 1989 roku, czyli w czasie istnienia tajnej policji, były ściśle tajne, to teraz te materiały wszystkie są ciągle ujawniane, są dostępne. Więc jest to przedmiot badania nie tylko pracowników tego instytutu, ale mnóstwo historyków, publicystów, dziennikarzy zajmuje się tymi sprawami i systematycznie opisuje, bo to jest nasza przeszłość. I to jest ważna część naszej przeszłości. Przypomnijmy sobie, że komunizm w Czechosłowacji trwał od 1945 do 1989 roku. Szmat czasu. I łamał ludziom kariery, łamał ludziom życiorysy. I to wszystko dzisiaj jest ujawniane i badane. I tak samo jest badana kwestia Ameryki Łacińskiej oczywiście. I te materiały Instytut raz, że każdy może tam przyjechać, badać to. Dwa, Instytut robi tak, że sukcesywnie wszystkie materiały są skanowane i rzucane na internet, na stronę internetową tego Instytutu. Więc podejrzewam, zresztą nie muszę nic podejrzewać, sam się bardzo zainteresowałem tymi latami 60. Można by tu rozmawiać o tym, że to są lata, epoka Beatles, gdy i w Czechosłowacji było pewne rozprzężenie, pewna coraz większa wolność. Niemniej czechosłowacka bezpieka w tym czasie prowadziła swoje interesy w Łacińskiej Ameryce, a to jest niesamowicie interesująca sprawa, warta wielkiego, głębszego zainteresowania, warta dobrego poznania, publikacji, a myślę, że nawet i książki. Bardzo dziękuję. Władimir, proszę powiedzieć, ja jestem z Brazylii i ja wiem, czemu ja się interesuję tymi sprawami, ale czemu ty, Czech, człowiek z Czech, interesuje się historią StB w Ameryce Łacińskiej, w Brazylii? No to są jakby dwie płaszczyzny. Jedna, że człowiek, jako Czech, człowiek jest dumny na przykład z dokonań firmy Batia, to, że istniała w Brazylii, a nie tylko w Argentynie, w Ameryce Północnej, w Kanadzie, na Bliskim, Dalekim Wschodzie, wszędzie. To, że Czesi mieli dosyć dobrą, mocną pozycję w Brazylii, a tu warto przypomnieć postać prezydenta Kubiczek, który miał czeskie korzenie przecież, a tym my się jako Czesi chwalimy, bo to był prezydent bardzo dobry i bardzo unowocześniony
I on je przecież lubiany w samej Brazylii. Jednocześnie jest tu ten element tych lat 60., o których wspomniałem. To jest bardzo ciekawa sprawa i złożona, bo z jednej strony wielu ludzi z nostalgią wspomina lata 60. jako okres wspaniałego rozkwitu kultury, pewnej wolności ograniczonej w ramach reżimu komunistycznego, ale w tym samym czasie, gdy była większa względna wolność Czechosłowacji, komunistycznej Czechosłowacji, w tym samym czasie STB dalej prowadziła swoje ponure i totalitarne akcje nie tylko w Czechosłowacji, ale również za granicą, a w tym właśnie w już wspomnianej Brazylii. I to z tego, co na razie wiemy, te akcje nie były przypadkowe, wyrywkowe, ale bardzo konkretne i bardzo konkretnie nakierowane. Więc to jest dla mnie fascynujący temat. Bardzo dziękuję. Jaki totalitaryzm ją bada ten instytut? Nazwa jest, dokładna nazwa już to wyjaśni. Dokładna nazwa brzmi Instytut do Spraw Badań Reżimów Totalitarnych. Reżimy totalitarne na terenie Czechosłowacji, Czech i Słowacji w wieku XX były dwa. A to jest reżim niemiecki, nazistowski, gdy Niemcy od 1939 do 1945 roku okupowały Czechy i potem następnie reżim komunistyczny. Te reżimy są przez Instytut badane. Są traktowane na równi jako dwa reżimy totalitarne, dwa najgorsze reżimy, które znacząco wpłynęły na naszą historię i które trzeba, by się nie powtórzyło to zło, dokładnie zbadać e poznać. Bardzo dziękuję. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse videoaula aqui no nosso canal Amador. Se você chegou até aqui, meus parabéns pela paciência e por ter aguentado até o final. Para nós que nos interessamos por história, é importante sim que se fale, que se escreva, que se divulgue sobre participação de potências estrangeiras naqueles importantes acontecimentos dos anos 60 no Brasil, independente de que lado estivessem. Mas também achamos que é importante trazer informações de fontes históricas objetivas ou documentos para que essas declarações não se transformem apenas em palavras vazias ou simples teorias. Certamente os funcionários do Arquivo Tcheco estão trabalhando e vão continuar a trabalhar e sistematicamente vão divulgar informações que achem importantes. Isso já não tem mais volta. E certamente também jornalistas, historiadores tchecos publicarão artigos sobre esses temas e, como já sabemos, inclusive livros. Isso é bom para nós porque nos pode, quem sabe, aproximar de nossa verdade histórica. Quem sabe acharão informações interessantes para a nossa história. E quanto mais próximos da verdade estivermos, melhor para todos nós, pois a verdade ajuda a apaziguar e acalmar ânimos e frear emoções, tornando debates históricos importantes mais justos e equilibrados, evitando que se desviem para um acerto de contas parcial. E se você gostou do nosso videoaula, pode curtir a nossa página no Facebook, História Heróica. Mas lembrando que essa não é uma página sobre política, é uma página sobre história. E assim como nós aqui respeitamos a opinião de cada um e não falamos em quem você deve ou não deve deixar de votar, respeite o nosso espaço e não traga para a nossa página propaganda político-partidária, seja de quem for, e nem diálogos agressivos ou ofensas, seja a quem for. E é o que desejamos também, em geral, ao debate público brasileiro, tanto entre internautas como entre políticos. Mais objetividade e menos agressividade, pois desejamos ao Brasil muita paz e que se torne realidade aquilo que está escrito em nossa bandeira, ordem e progresso. Muito obrigado e até a próxima.